Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Final de semana é Brasileirão 2018. Meio de semana temos aí Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão também. Mas nesse mês de agosto teremos mais Brasileirão só final de semana. E no meio de semana, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, como tivemos neste meio de semana que passou com Copa do Brasil e Sul-Americana. Na outra semana, teremos Libertadores, ou seja, tem times se dividindo. E este nosso vídeo aqui no canal Resenha com Magalhães não vai ser só para o Rio de Janeiro, vai ser para o país inteiro, inclusive para os meus amigos que estão fora do país. Tem um companheiro que está morando na Escócia, um país interessante que eu gostaria muito de conhecer pela sua cultura, pela sua história mundial, pela sua administração. É um país que eu gostaria muito de conhecer, a Escócia. Então, a gente vai fazer um vídeo agora sobre um apanhado geral sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não vou fazer uma análise nada muito longa, vamos bater um papinho aqui sobre essa rodada, até porque esse mês de agosto é um mês decisivo para a maioria dos times. Por quê? Porque tem times que vão estar jogando nesse mês de agosto 3 campeonatos. Terão times que estão jogando 2 e terão times que só estão no Campeonato Brasileiro. E são justamente esses dois da ponta, os que estão jogando 3 campeonatos, os que estão jogando apenas o Brasileiro, que pode ter mudanças drásticas em relação a isso, em relação a desgaste, em relação a viagem, em relação a poupar jogadores. Então esse mês de agosto vai ser um mês decisivo para o Campeonato Brasileiro e para as pretensões dos times. Vamos lá dar uma olhada aqui rápida para vocês entenderem. Agradecer aí meus amigos da Bahia, de São Paulo. Eu fiz um vídeo sobre o jogo Bahia e Palmeiras. Brigadão, tamo junto. Meus amigos do Sul também, que eu fiz o vídeo sobre Grêmio e Flamengo. Brigadão aí pela contribuição e parceria. Vamos lá para vocês entenderem por que esse mês de agosto é complicado, meus amigos do canal Resenha com Magalhães e amante do futebol. Bom, estou aqui com a tabela de classificação. Em primeiro lugar está o Flamengo. O Flamengo está em 3 competições. Esse mês de agosto, o Flamengo vai fazer 9 jogos. O Flamengo vai jogar toda sábado e quarta, domingo e quinta, domingo e quarta. Ou seja, está numa batida direta. O Flamengo está direto no Sul. Jogou contra o Grêmio pela Copa do Brasil, vai jogar contra o Grêmio de novo pelo Campeonato Brasileiro, depois joga contra o Cruzeiro no meio de semana, depois joga contra o Cruzeiro de novo no final de semana, ou seja, são jogos decisivos. Será que vai dar para o Flamengo ir com o time principal, completo, em todos esses jogos? Provavelmente não. O Flamengo vai ter que poupar, senão vai estourar alguns jogadores. Aí pode estourar para o restante da competição. Então o Flamengo vai ter que poupar. E será que o Flamengo, poupando, fazendo um time misto, vai conseguir segurar a liderança? Não vai ser muito fácil. Não vai ser muito fácil, porque apesar de ter um elenco qualificado, o time está jogando muito bem, mas sempre essa mudança de peça pode causar uma alteração, um desgaste. Então, o Flamengo tem esse problema. Segundo lugar, o São Paulo. O São Paulo só está em 2 campeonatos. A princípio, né? Porque eu falei aqui, meu amigo, agora, desculpa, me fugiu o seu nome. Você é torcedor do São Paulo, quando eu falei do São Paulo, que o São Paulo está tentando copiar o que o Corinthians fez. Está dando certo, o que o Corinthians fez ano passado foi campeão. Jogar toda atrás e dar a bola para o adversário e só jogar no contra-ataque, porque tem 2 jogadores abertos. Agora o Everton e o jogador que está jogando pela direita, se eu não estiver enganado, o nome dele é Rojas. Negócio assim, agora me fugiu, São Paulino, o nome do jogador que está jogando aberto. De novo fugiu o nome dele. Tem isso aí, e é justamente aí que o Diego Souza e o Nenê explora no contra-ataque. Mas vai viver disso até quando?
Jogo de ontem pela Sul-Americana, o São Paulo perdeu. Pegou um time que jogou com duas linhas bem fechadas, o São Paulo não conseguiu entrar. Ainda ficou nervosinho, Diego Souza foi expulso. Ou seja, teve problema. Mas eu avisei que ia dar problema. Eu falei aqui. Esse estilo de jogo é muito bom por um período. Só que é muito fácil de marcar. Time que joga no contra-ataque é fácil de marcar. E o estilo do São Paulo, pelos jogadores que São Paulo tem, não precisa jogar assim. Mas de repente é o estilo do treinador. Ele preferiu assim porque de repente era o momento que o São Paulo estava, mas ele pode mudar. Faltou criação o time do São Paulo ontem. Eu não vi o jogo todo, vi alguns momentos e nitidamente faltou criação do São Paulo para conseguir fazer o gol. O Fluminense teve o mesmo problema contra o Defensor. É muito difícil jogar assim, principalmente se colocar no esquema que só joga no contra-ataque. O São Paulo ontem acabou dando um tiro no pé por causa do esquema. Tá tudo perdido? Não. São Paulo tá bem, vice-líder. E o São Paulo pode assumir a liderança. Porque o São Paulo só está em 2 campeonatos, vai se desgastar menos. Vai ter semana em agosto que o São Paulo vai ter semana livre para trabalhar e o Flamengo vai estar jogando quarto domingo, quarta sábado, quarto domingo. Ou seja, uma grande probabilidade do São Paulo pegar a liderança do Flamengo. Tem o Inter, que só está jogando o Campeonato Brasileiro. O Inter está com 29 pontos. É uma grande oportunidade esse mês de agosto do Inter encostar nos líderes. Flamengo está a 5 pontos do Flamengo e a 3 do São Paulo. Encostar nesses times e, de repente, até passar. Porque vai só se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Único, exclusivamente isso. Não vai precisar poupar jogador nenhum. Flamengo vai ter que poupar, não vai ter jeito, vai ter que poupar. São Paulo vai depender porque tem um jogo de volta lá na Argentina contra o Colômbia. É um time bem razoável, mas de repente vai jogar em casa todo trancado também. E já viu que o São Paulo tem dificuldade de criar quando pega um time muito fechado. Então, agora o Aguirre vai ter que encontrar uma solução para isso. Temos o Atlético Mineiro, outro time que está na parte de cima da tabela, que só está no Campeonato Brasileiro. Então o Inter e Atlético Mineiro têm a oportunidade de encostar e passar os líderes, que é o São Paulo e o Flamengo, porque só estão no Campeonato Brasileiro. Se Inter e Atlético perder essa oportunidade em agosto, não podem reclamar. Não podem reclamar. Porque só estão no Campeonato Brasileiro. Aí tem o Grêmio, tá em 3 frentes. Igual o Flamengo. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, ele também vai estar, ó, jogou contra o Flamengo, primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, joga contra o Flamengo de novo, no meio de semana eu acho que ele viaja para jogar pela Libertadores. Ou seja, vai ficar nessa batida até o final de agosto. Então, Grêmio também vai poupar. O Grêmio já poupou no jogo antes do Flamengo. Pelo que parece, o Renato já falou que vai poupar também o time nesse outro jogo do final de semana contra o Flamengo. Vai poupar porque ele tem o jogo da Libertadores, que é importante, a primeira partida da oitava de final da Libertadores. Provavelmente o Flamengo vai poupar alguém também, porque o Flamengo tem a primeira partida contra o Cruzeiro pela Libertadores. Ou seja, vai começar a ter um desnível em relação ao futebol. Abaixo temos o Palmeiras. Outra coisa, Palmeiras, Copa do Brasil, jogou ontem contra o Bahia, empatou, tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, tá chegando o treinador agora, tá mudando a filosofia, tá no momento, o Palmeiras ainda está no momento mais complicado do que Flamengo e Grêmio, porque tá mudando a filosofia do Filipão, completamente diferente do Roger, estilo de jogo, como ele gosta de jogar, ele já gosta de um centroavante fixo, ou seja, o Palmeiras ele vai ter que trocar o pneu com o carro andando, Então, será que o Filipão vai colocar o time base
que ele pensa time base em todos os jogos, não vai dar, senão ele vai estourar jogador. Ele vai ter que poupar, alguns jogadores tentando encontrar um formato para o Palmeiras jogar. O Palmeiras, então, ainda vive um momento mais complicado. O Corinthians, mesma coisa. Copa do Brasil, apesar de ter ganho a primeira em casa contra a Chapecoense, mas vai jogar a segunda fora. Tem a Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mesma coisa do Corinthians. Saíram peças, o treinador tentando montar, encontrar o melhor caminho, tem o Romero ali num bom momento, tentando ajustar as coisas. Vai ter que poupar também. Viagem para lá, viagem para cá, jogo para cá. Não vai dar para manter os mesmos jogadores todos esses jogos de agosto. Vai ter que poupar. Aí é óbvio que vai cair também. Você pega o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro. Falei o quê? Mesma coisa de Flamengo, mesma coisa de Grêmio, mesma coisa de Palmeiras. Exatamente a mesma coisa. O Cruzeiro jogou a primeira partida pela Copa do Brasil contra o Santos. Ganhou de 2-0 fora de casa. De 1-0, né? Ganhou de 1-0, se não estiver enganado. Ou 2. Vai jogar agora em casa. Tá mais tranquilo. Mas também não pode poupar. Porque joga agora pela Copa Brasileira, no meio de semana tem Flamengo. Na outra final de semana tem Flamengo de novo. Depois ele joga uma outra partida, acho que pela Copa do Brasil de novo. Depois final de semana brasileira. Depois tem Flamengo de novo. Ou seja, não vai dar para manter o mesmo time. Aí temos do outro lado da tabela, temos o Fluminense. O Fluminense está na Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Fez uma partida contra um time covarde do Uruguai, o Defensa. Jogou 96 minutos atrás. Ainda bem que o time perdeu, o Fluminense ganhou. Mas o Fluminense também vai ter que viajar para fazer o jogo de volta no Uruguai. Mas são 2 campeonatos. Então, pode aproveitar esse momento de repente ali, dos times principais que estão acima dele, terem que poupar e galgar pontos a mais e avançar na tabela. Aí temos o América Mineiro, só está no Campeonato Brasileiro. Botafogo do Rio, tá complicado. Tá tentando acertar com o Zé Ricardo, mas a diretoria é completamente perdida, um futebol feio. Se enganaram. A diretoria amadora se enganou o Campeonato Carioca, tentou enganar a torcida, uma parte da torcida caiu nessa enganação, achando que o Campeonato Carioca serve de base para alguma coisa. Não é, o torcedor não pode se enganar com isso, todo mundo já viu. Vasco, Fluminense, Flamengo ganharam o Campeonato Carioca e quase que cai. Uns caíram para a Série B, outros quase que caem, que foi o caso do Flamengo. Então, não é base. O Botafogo está na Sul-Americana e está no Campeonato Brasileiro. Até onde continuar na Sul-Americana vai ser bom para o Botafogo. Até aonde? Do jeito que está, pelo dinheiro legal, mas pela parte técnica, pode ser um tiro no pé essa continuação do Botafogo na Sul-Americana. Acredito até que ele vai conseguir continuar, porque ele perdeu fora de casa de 2-1 para o Nacional do Paraguai, mas tem condições de aqui reverter. Se ele fizer 1-0, ele se classifica, mas até onde isso vai ser bom para o Botafogo. Vasco da Gama, mesma coisa. Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Está tentando se encontrar ali, teve essa semana livre, está tentando se encontrar nesse campeonato. Tentando encontrar as peças ali, o Jorginho tentando encontrar as peças, tomou-lhe uma pancada na última rodada do Campeonato Brasileiro, vai tentar se encontrar. Tem um jogo complicado contra o São Paulo, mas já viu que se jogar atrás fechadinho, sabendo marcar, São Paulo tem muita dificuldade e pode sair no contra-ataque ali, meter o gol e surpreender o São Paulo lá. Então não tem nada perdido para o Vasco. E do que eu vi dos pedaços do jogo do São Paulo contra o Colón da Argentina, não acho impossível o Vasco ganhar do São Paulo lá não. Já viu como é que joga. Simples. Eles gostam de jogar no contra-ataque. Quando tem que criar, o São Paulo tem uma certa dificuldade. Aí temos ali Sport, só está no Campeonato Brasileiro. Vitória, também. Bahia, tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana e tá no Campeonato Brasileiro. Aí, Bahia jogou contra o Palmeiras, empatou. Tá na Sul-Americana também.
Aqui, Bahia, ó. Fluminense. Aqui, o Bahia tá na Sul-Americana e joga Bahia. Cadê? Aqui, ó. Bahia ganhou do Atlético Cerro do Uruguai por 2-0. Tem uma partida de volta no dia 19. Não, aqui no dia 8 de agosto. Ou seja, nessa semana o Bahia tem o jogo. Então o Bahia está naquela correria igual o Flamengo, o Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, está na mesma correria. Na mesma correria está o Bahia. Chapecoense está aí na Copa do Brasil também. Santos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Santos num momento complicado também, a chegada do Cuca. Como é que vai fazer? Muito parecido com o do Palmeiras, que o treinador está chegando agora, mudando de filosofia, vai ter que poupar para não jogar, estourar jogadores, vai ficar difícil de conseguir manter o mesmo time por campeonatos diferentes. Atlético Paranaense, que está na Sul-Americana também, e no Campeonato Brasileiro, e a parte de baixo ali Paraná e Ceará, que está no Campeonato Brasileiro tentando sair desse sufoco. Então, meus amigos, é um mês para definições, principalmente aqueles que querem chegar na parte de cima da tabela e os que estão tentando chegar mais longe. O Campeonato Brasileiro tem, nessa rodada, Botafogo e Santos. Botafogo, o jogo é no sábado. Bom, continua sem técnico, porque se contratar o Zé Ricardo hoje, vai continuar sem técnico, porque ele não treinou. Como é que o Botafogo vai? Vai jogar contra o Santos. O Botafogo vai jogar em casa contra o Santos. Que agora o Cuca já teve tempo um pouquinho de treinar esse time do Santos, começar a dar uma certa cara. O Santos leva uma certa vantagem, apesar de os dois virem de derrota. Então, é um jogo muito parelho. Porém, a meu ver, o time do Santos é melhor do que o time do Botafogo. O time do Santos não é para estar na zona de rebaixamento. O time do Santos é melhor do que o do Botafogo. Mas vamos ver como é que o Cuca arruma. Temos Grêmio e Flamengo de novo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Provavelmente, os dois times vão vir com um time misto, né? Com um time misto. O Renato já falou que provavelmente vai poupar todo mundo. O do Flamengo, provavelmente, o Barbieri não vai poupar todo mundo. Vai poupar alguns. Mas como tem jogadores que tem que rodar, o Vitinho, tem jogadores que estão entrando aí para poder dar uma consistência maior e ter mais tempo de jogo, então provavelmente ele vai fazer um time não reserva, mas um time misto. E o Renato provavelmente vai botar um time reserva. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians tem jogo pela Libertadores, acho que no meio de semana. O Atlético Paranaense, não sei se tem jogo pela Sul-Americana. De repente, se o Corinthians tiver, também vai poupar alguém. De repente, vai poupar alguém, mas o Corinthians está jogando em casa, está embalado, jogou pela Copa do Brasil quando o Chapecoense ganhou. O próximo jogo, se tiver no meio de semana, é pela Libertadores. Então, será que poupa, não poupa esse jogo contra o Atlético Paranaense jogando fora de casa, querendo ganhar para sair da zona de rebaixamento? Jogo também encardido. Paraná e Ceará, parte de baixo da tabela. Os dois tentando um empurrar a cabeça do outro para dentro d'água. Ali, o time do Ceará vem crescendo, vem crescendo. O Paraná derrapando muito. O Ceará é o último, mas o time do Ceará, para mim, vive um momento melhor que o do Paraná. O Ceará pode, mesmo fora de casa, conseguir um bom resultado. América Mineiro e Palmeiras. Palmeiras jogou pela Copa do Brasil, vai jogar pela Libertadores, vai com o mesmo time, vai poupar. O que o Filipão vai fazer? Vai botar o mesmo time? De repente, o Filipão coloca o time principal para ele começar a dar consistência. Mas vai jogar contra o América Mineiro, que está no meio da tabela e sempre complica. O América Mineiro está fazendo o Campeonato Brasileiro consistente em relação a outros times. Vitória e Cruzeiro, de novo, o Cruzeiro vai jogar contra o Flamengo no meio de semana, vai com o time principal
ou poupa? Acho que o Mano Menezes vai dar uma certa poupada, vai dar prioridade à Libertadores. O Vitória, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, Vitória precisa fazer ponto, né? Ó, o Vitória tá com 18 pontos. O Vitória se perde, de repente pode ficar bem próximo à zona ao Z4. Vai jogar em casa, vai jogar contra o Cruzeiro. De repente é uma oportunidade do Vitória conseguir alguns pontos, porque o Cruzeiro de repente vai com time misto. São Paulo e Vasco. São Paulo perdeu a última, não estava esperando, perdeu pela Sul-Americana. O Vasco ficou treinando a semana inteira. Já sabe que o time do São Paulo, o ponto forte é só sua correria. Se tirar espaço do Everton e do jogador que joga pelo lado direito, o São Paulo tem dificuldade para criar. O Diego Souza fica meio encaixotado. Então, Jorginho viu isso. Então é oportunidade também para o Vasco conseguir um pontinho lá e dar um alívio do último jogo. E o São Paulo, o Vasco quando joga fora, principalmente quando o São Paulo, ele sempre complica um pouquinho. E é um jogo para o São Paulo mostrar sua torcida que sabe criar. Que esse jogo contra o time da Argentina, do Colón, foi apenas um escorregão. Fluminense e Bahia. Fluminense vem de um jogo aí, ataque contra a defesa, que ganhou, vem empolgado, torcida empolgada, Sornosa jogou bem, vai jogar em casa contra o Bahia, que fez um bom jogo contra o Palmeiras, e o time do Bahia não é fraco. O time do Bahia está na parte de baixo da tabela, mas não é justo. O time do Bahia é um bom time, tem um problema defensivo, mas é um bom time. O Fluminense tem que abrir o olho. Esse jogo Fluminense-Bahia tem tudo a ser um jogo maneiro. Sport Chapecoense. Chapecoense vem derrapando muito. O time da Chapecoense não é igual os times passados. É um jogo para o esporte conseguir ali fazer pontos, sair também da parte de baixo da tabela. E fechando, Atlético Mineiro e Internacional. Dois times que só estão no Campeonato Brasileiro. Só estão no Campeonato Brasileiro. É a chance do Atlético Mineiro encostar no São Paulo e encostar no Flamengo. Chance do Inter encostar no São Paulo, encostar no Flamengo. Ó, Inter está com 29, Atlético Mineiro com 27. O Atlético Mineiro tem a oportunidade, nesse jogo jogando em casa, de passar o Inter e ficar, de repente, em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Então, é a oportunidade para esse time. Atlético Mineiro e Inter tem a oportunidade nesse jogo de começar a encostar na parte de cima da tabela. Por quê? Joga Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo lá. Com o time misto. O Grêmio ganha, vai a 30 pontos. O Flamengo fica parado em 34. Fica parado. Se o Inter ganha, vai lá, ó, a 32, já fica a 2 pontos do Flamengo. De repente o São Paulo ganha, vai a 35, fica a 3 só do São Paulo. Ou seja, embola mais. O Atlético Mineiro, o Inter, ó, se ganhar vai a 32, o Atlético Mineiro se ganhar vai a 30. Ou seja, é a oportunidade desses dois times encostarem na parte de cima da tabela e não deixar nem São Paulo nem Flamengo abrir. Então, galera, essa foi o apanhadão do Resenha com Magalhães dessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro para todos os times. Então, curtam, compartilhe, dê aí a sua opinião, ative a notificação, ajude-nos a crescer. Tamo junto. Também estamos no Facebook, facebook.brasil. Tamo junto. Um grande abraço, conto com a participação de vocês. Até mais, valeu, fui!